Uma feliz quarta-feira para você. Bom dia para você que me acompanha nessa manhã. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos de estar na sua presença, na tua presença, Pai. Nós somos gratos, Senhor, por este dia. Eu sou grata por tudo que o Senhor tem nos permitido viver, por este ano que está se encerrando. E eu creio, meu Deus, que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E é assim que nós queremos continuar crendo, confiando e buscando a Tua palavra, Senhor. Vamos estar falando hoje sobre quem é você. O livro de Atos, capítulo 19, verso 15, diz assim: Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo. Eu sei quem é, mas vocês, quem são? Paulo teve uma caminhada com Deus cheia de poder. Deus o usou tão poderosamente que milagres extraordinários ocorreram por meio de sua vida. Roupas que tocaram Paulo eram levadas aos doentes e eles eram curados. Atos 19, 10. Espíritos malignos eram expulsos. A pregação de Paulo e o seu ensino foram instrumentos para edificar uma igreja forte em Éfeso. O ministério de Paulo era tão impressionante de fato que as pessoas tentaram copiá-lo. 7 filhos do chefe dos sacerdotes, Seva, tentaram expulsar demônios da maneira como Paulo fazia. Eles confrontaram o espírito mau e tentaram expulsá-lo em nome de Jesus e quem Paulo prega. Esses homens estavam tentando usar o poder espiritual que Paulo tinha adquirido após anos de caminhada, muito próximo com o seu Senhor. Eles podiam imitar as palavras de Paulo, mas não podiam replicar o poder que era seu, por causa do seu relacionamento pessoal com Deus. O espírito mau retruncou: Eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas quem são vocês? Então o demônio os atacou e os humilhou. Os espíritos malignos tinham temor de Jesus. Tiago 2,19. Eles conheciam a influência de Paulo sobre os poderes das trevas, mas os demônios não tinham nenhum conhecimento sobre os 7 filhos de Seva. Você pode replicar as palavras e as obras de um cristão espiritualmente maduro, mas não pode herdar a sua caminhada com Deus. A maturidade cristã, ela requer esforço e vem com o tempo. Se você ignorar o lugar da oração e negligenciar o seu relacionamento com Cristo, não irá crescer na fé. Imitar a fé das outras pessoas não lhe dará vitória. Somente na medida em que você cultivar o seu próprio relacionamento com Jesus, que a sua vida será preenchida com maturidade espiritual e poder. E mais uma vez, eu quero te perguntar: será que você sabe de fato quem é você? Eu não sei se você também às vezes se sente meio perdido quando algumas pessoas perguntam assim: quem é você? E é tanta coisa que às vezes passa tanta coisa na nossa cabeça e de fato não passa o significado, a resposta de quem somos nós. E se tem uma coisa que eu percebo ao longo desses anos, né, principalmente depois do surgimento do canal aqui, do devocional, como que Deus ele tem trabalhado, como que Deus tem buscado fazer com que nós possamos entender o quanto que Ele quer que você saiba quem é você. O quanto que Ele quer que você resgate a sua identidade. O quanto que Ele quer que você se redescubra em Deus. Como assim? Eu preciso todos os dias lembrar quem eu sou. De onde Deus me tirou? O que foi que aconteceu com a minha vida? O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? O que é que eu tenho de ruim, de errado, de defeito? Porque, queridos, o nível em que você se conhece será o nível de maturidade que você vai ter ou adquirir. Ou vai estar disposto, sabe, a ter. Porque pessoas imaturas são pessoas que não se conhecem ou que não se admitem. Porque é na imaturidade que a gente age movido por outros, influenciado por outros, no calor das emoções, age de forma
desconhecida, sem buscar uma razão. A imaturidade, ela faz isso com a gente, sabe? Ela faz a gente caminhar por um caminho de vulnerabilidade, de inconstância, de preconceitos, porque a gente às vezes é muito preconceito age de forma muito preconceituosa. Eu não me refiro apenas a pessoas, às vezes a situação, você julga situações, você aponta situações, aponta pessoas, sabe, casos de uma forma imatura, sem entender o que está realmente acontecendo. Porque uma pessoa madura, de fato, ela não vai falar qualquer coisa, ela não vai julgar, ela não vai apontar, ela não vai sair falando qualquer coisa de qualquer forma, não vai, porque a experiência, a maturidade que ela já adquiriu, já fez ela entender que pessoas são únicas, problemas são únicos e que a história de cada um é a história de cada um. E tudo isso que eu falei aqui parte do princípio, parte do momento em que você se conhece. Eu sou, assim, apaixonada pela palavra de Deus. Como a palavra de Deus, ela nos faz sermos pessoas melhores. Como a palavra de Deus trabalha na nossa vida de uma maneira completa. E principalmente nessa questão de se conhecer, sabe? Se eu sei que eu sou uma pessoa que eu preciso arrogante, eu vou trabalhar em mim a maneira de falar, a maneira de julgar as coisas, a maneira de me portar. Agora eu preciso saber que eu sou assim, admitir que eu sou assim, me conhecer assim. Né? Porque senão, queridos, não há cura, não há transformação. O maior exemplo que nós temos de que nós precisamos, além de buscar nos conhecer, o autoconhecimento, é admitir quem nós somos em Deus. Para mim, o maior exemplo é o próprio Davi. Porque Davi, humanamente falando, era alguém que não era para ter o mérito que ele teve. Não é. Ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Como assim? Deus ele intitula cada um, né, dos seus filhos da Bíblia, as pessoas da Bíblia, os personagens bíblicos, cada um com aquela característica com que marcou a sua vida. Abraão foi considerado o pai da fé. Não é porque Abraão entregou, não é porque Abraão creu que ele ia ter um filho, que ele esperou ali, não. É porque ele devolveu, é porque ele foi capaz de entregar aquilo de mais precioso que ele tinha. Então, a gente precisa entender isso, sabe? Não foi Abraão, não foi Moisés, não foi José que teve uma vida ali exímia, que você não tem... A gente não vê aparentemente erros na vida de José assim grotesco como nós vemos na vida de Davi, não é verdade? E José não foi considerado homem segundo o coração de Deus. Daniel, gente, tanta gente assim, exemplar. Olha que Deus nos traz como exemplo de segundo o coração de Deus. Por quê? Porque a marca de Davi era a sinceridade de espírito. A marca de Davi era se conhecer. E porque ele se conhecia, ele se lançava, se jogava, se humilhava diante de Deus e fazia questão de dizer: Senhor, eu não sou nada, eu preciso da tua presença. Quantos de nós, queridos, estamos atrasando os processos de Deus na nossa vida? Quantos de nós estamos caminhando em círculos, ou estamos nas cavernas, ou estamos nos distanciando cada vez mais da vontade e da presença do Senhor, porque não queremos admitir quem nós somos? O exemplo que o autor nos traz aqui desse devocional, através da vida de Paulo, é que Paulo, quando ele passa pelo processo da conversão dele, a Bíblia fala que imediatamente ele sai e ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer, que é se comunicar, que é pregar. Agora, defendendo aquele ao qual ele teve experiência, ao qual ele conheceu, que é o verdadeiro Deus. Então, Paulo, ele não usa em momento nenhum de justificativas, ele não se aproveita do conhecimento, da formalidade que ele tinha, do intelecto dele para justificar nada. Pelo contrário, Paulo se lança de cabeça no evangelho a ponto de ser perseguido, de ser ameaçado, de ser
espancado, de passar por todas as situações possíveis que você possa imaginar. E em todas as situações, Paulo permaneceu firme, porque Paulo, ele se conhecia. Ele sabia quem ele era, o que ele fez no passado, e ele sabia agora quem ele estava sendo em Deus. Ele sabia que a graça de Deus o tinha encontrado e o feito agora, dado a oportunidade dele viver agora defendendo o verdadeiro evangelho, defendendo a verdadeira verdade. E aí, muitas vezes, nós somos pessoas ferozes, eficazes no trabalho, ativas, constantes no nosso trabalho. Somos pessoas que damos conta de tudo, corremos atrás e fazemos e acontecemos. Mas quando nós chegamos na igreja, que nos convertemos, parece que paira um comodismo, um medo, uma timidez, que a gente não faz, queridos. Então você precisa olhar para dentro de você e fazer essa pergunta: quem eu sou? Quem eu estou sendo? Se conhecer para que o inimigo não ofusque aquilo de mais precioso que você tem, que é o brilho de Jesus em você, que é o sopro do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Porque você não foi chamado para apenas ocupar um lugar aqui na terra. Nós somos chamados, queridos, com a missão de testemunhar o amor de Jesus, de compartilhar as boas novas, de fazermos a diferença. Fomos chamados para isso. O processo é fácil? Não é fácil, mas é como eu costumo dizer, tudo com o Senhor é possível. Então é algo que a gente precisa atentar, sabe? Essas coisas a gente precisa estar sempre pensando nisso. Eu olho assim para trás, eu sei que depois do momento que eu comecei a pensar sobre isso, né, dessa questão da gente se conhecer e tá vivendo a vida, não só vivendo, mas atento aos sinais. O que é atento aos sinais? Atento a toda a movimentação que está acontecendo ao seu redor. Queridos, é tão profundo isso, sabe? Você viver e você tá assim atento às pessoas que estão ao seu redor, a movimentação que elas estão fazendo, as palavras que elas estão dizendo, as ações, as atitudes. Quando vem uma situação que faz com que incite você a reagir de uma forma não positiva, quando você consegue entender isso, olha, fulano tem a mania de falar comigo dessa forma e essa forma que ele fala gera em mim uma reação que não é legal. Todo esse processo que você começa a se conhecer, gente, isso é muito enriquecedor, porque quando você começa a se conhecer, primeiro você precisa estar disposto a reconhecer, e se conhecer, porque no momento que você está disposto, você começa a se conhecer e reconhecer, aí vai ter coisas que você não vai gostar. Vão ter situações e momentos que você vai olhar para você e vai dizer assim, meu Deus, eu estou sentindo isso. Isso está acontecendo comigo, eu estou invejando aquela pessoa, eu estou tendo ódio, eu estou tendo rancor, ou eu estou sendo muito indiferente à dor, à situação do outro, e para mim tanto faz, sabe? Que isso também não é legal. Então, quando você começa a identificar essas coisas e está disponível e disposto a melhorar, a avançar, a amadurecer, queridos, o Espírito Santo de Deus que está ao nosso lado, ele vem e nos orienta, ele vem e nos capacita, porque é bíblico. É bíblico, Jesus deixou o Espírito Santo para isso, para nos guiar, interceder por nós, estar ao nosso lado, nos orientando. O problema é que nós vivemos muito mais inseridos, acostumados e acreditando e dando credibilidade às coisas desse mundo, sabe? As coisas físicas, as coisas passageiras, as coisas terrenas, ao trabalho, à pessoa, ao glamour, ao título, a riquezas, a vaidade excessiva. Porque assim, ó, tudo isso que eu falei são coisas que você pode ter um coração em Deus e ser tudo isso. Você pode ser alguém temente e ser vaidosa. Não tem problema nenhum, mas é uma vaidade que se você não conseguir fazer algo, né, de estético assim que você acha necessário, é um exemplo. Tem pessoas que não vão a nenhum tipo de festa, evento, se não conseguir fazer uma unha, arrumar o cabelo. Não vão, só vai se tiver aquilo ali, sabe, em dias. Mas tem pessoas que andam arrumadas,
gostam de se cuidar, fazem essas coisas, mas se acontecer de ter um evento e precisar ir, ela vai. Ela dá um jeitinho ali, lixa um e vai, acabou, porque isso não é o necessário, isso não é o fundamental. O fundamental e necessário é o que nós temos no nosso coração, a palavra que nós guardamos no nosso coração. Então, você precisa buscar isso, sabe? O Senhor está nos dizendo hoje: quem é você? Quem é você de fato quando as pessoas não te veem? Quem é você quando as pessoas te machucam? Quem é você quando as coisas não dão certo? Quem é você quando você está começando a ir se conhecer, a ver os podres dentro de você e você começa a reagir, a se inquietar, a se vitimizar? Deus não nos chamou para sermos meninas inconstantes. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres adultos. Ninguém casa com 5, 6 anos de vida. Não casa. Por mais que tem outros países aí, religiões que casam adolescentes, que tem essa cultura, é algo cultural, mas não é algo pré-estabelecido por Deus. Porque o que Deus estabeleceu foi homem e mulher. Unam-se. E para se chegar na estatura de homem, né? A gente sabe que é a partir dos 18 anos, vamos dizer assim, no geral. Então, quando eu digo homem, queridos, é um nível de maturidade, não é masculinidade, para ficar claro aqui. Então, se essas coisas, tudo isso aqui que a gente falou, a gente só vai conseguir deslanchar quando a gente buscar essa maturidade em Deus. E maturidade é justamente isso, entender quem eu sou, estar disposto a mudar, a assumir e ser capaz de gerenciar tudo isso em submissão a Deus, sabe? Em obediência a Deus, porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o que nós carregamos, é sobre o Jesus que nós falamos. Então, entenda isso, entenda isso. Você pode replicar palavras, você pode fazer obras de um bom cristão espiritualmente maduro, você pode querer copiar pessoas, você pode fazer o que for, mas a maturidade cristã mesmo, ela só vai acontecer com esforço e com tempo e com atitudes que você vai ter, independente do que as pessoas estão falando, simplesmente porque você vai agir, porque você já entendeu o que é o correto. Amém, queridos? Que hoje seja um dia de discernimento de quem nós somos e que você esteja disposto a sustentar essa resposta aí. Sustentar quando a realidade bater na porta, a realidade de que você é alguém orgulhoso, de que você é alguém prepotente, de que você é alguém egoísta, que está pensando só em você, de que você é alguém que está sendo indiferente à dor do outro, à limitação do outro. Gente, em nome de Jesus, vamos entender uma coisa. Ninguém aprende no mesmo tempo. Ninguém é igual a ninguém. Deus nos fez diferentes. Se o próprio Deus que nos fez diferentes nos trata diferentes, por que queremos que as pessoas ajam como nós? Quem é você? Então, haja, mude, lute, viva em cima do que Deus te fez. Tenha certeza de que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar, vai te usar e vai te levar a um nível de maturidade melhor e maior. Amém? Deus continue te abençoando. Um excelente dia para você. Deus te abençoe.